Boa noite, irmão. Tudo bem? Paz. Queria, nessa noite, abrir no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 9 a 13. É um texto bem conhecido por nós, que fala sobre o sermão, está inserido no Sermão do Monte. Esse texto é a oração do Pai Nosso. Amém? Portanto, vós orarei assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque o teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, irmãos, às vezes a gente pensa que a oração do Pai Nosso, ela tem que ser repetitiva, e a gente vê muito isso hoje, através o pessoal católico, né, eles tendem muito a repetir a oração do Pai Nosso, a oração de Maria, mas a gente vai ver os princípios gerais que a oração do Pai Nosso, que Jesus Cristo quis nos mostrar. São princípios que a gente não tem que orar, como é falado nesse capítulo, com uma vã repetição, somente por repetir, mas simplesmente orar de um modo racional. O nosso culto tem que ser um culto racional. Então, quando eu pensei em oração, eu lembrei dos grandes homens, das grandes mulheres de todos os tempos e épocas, que foram homens e mulheres de oração, que fizeram a diferença em suas épocas. Homens e mulheres que, em suas épocas, tiveram avivamentos através de suas vidas, que viviam realmente uma vida de oração. E vendo essas biografias, todos eles o que eles tinham íntimo era uma vida de oração. Se a gente pegar a vida deles, a gente vê pessoas que tiraram momentos com Deus, pessoas que estudaram muito a palavra de Deus. E em específico, na hora que eu pensei em trazer Jonathan Edwards. Edwards foi um homem que nasceu nos Estados Unidos, foi um pastor, foi um teólogo da época, e ele foi conhecido como um grande avivalista da época. Edwards, em sua época, fez um grande avivamento. Ele teve uma pregação dele que ficou marcada na história, e essa pregação se chamava Pecadores na Mão de um Deus Irado. Então, no momento de culto, no momento que Edwards ia pregar, ia trazer essa mensagem, pecadores nas mãos de Deus irado, as pessoas entraram no culto, de modo com um espírito leviano, sem seriedade. As pessoas entraram com desrespeito. Porém, quando Edwards trouxe a mensagem, Deus começou a mostrar aos ouvintes a realidade, a posição que eles se encontravam. Pessoas que precisavam de Deus, pessoas que precisavam ser salvas. E eles, naquele momento, quando eles viram a sua realidade, no momento que Deus agiu e convenceu eles de seus pecados, convenceu eles que eles precisavam da salvação, eles começaram a ficar com medo, e muitos dos ouvintes gritavam, muitos dos ouvintes agarravam nos bancos, agarravam em pilastras. Tudo isso porque um homem tirou um momento com Deus, tudo isso porque Deus usou um homem que se consagrava o seu intelecto, consagrava através da oração. Mas a gente, parando para pensar na vida desse homem, como que ele conseguiu ter êxito, como que ele conseguiu impactar aquela cidade onde ele estava. Aquela cidade, os biógrafos, as pessoas que fizeram a biografia de Edwards falavam que em suas casas se ouviam as orações,
as pessoas foram impactadas a partir daquilo e houve um grande avivamento naquela cidade, através da vida de um homem, e Deus usou aquele homem. Então a gente se pergunta, por que que Deus usou um homem naquela época? E a gente tem que olhar para a vida dos pais, os pais de Edward. A gente vê que era um pai de oração, o pai de Edward era um pastor, a mãe de Edward era filha de um pastor. A gente vê que eles tinham um costume de se reunir na lareira e lá eles consagravam Edward, consagravam a Deus Edward. Jonatas os pais de Edward oravam que ele fosse grande perante o Senhor, que ele fosse usado. E na época da igreja do seu pai, quando o Edward tinha 8 anos, ocorreu um grande despertar, a ponto de Edward sair para a floresta e ele orava 5 vezes por dia. Ele tirava momentos para Deus, e isso quando ele era pequeno, 8 anos de idade, 7 a 8 anos de idade. Então a gente se pergunta, por que não ocorre isso hoje? Então a gente vê esse homem, através da vida desse homem, por trás da vida desse homem, Deus primeiramente, mas a gente vê pais que se consagraram diante de Deus. E a gente olhando a política, a gente coloca a culpa em A, em B, em C, mas a gente vê que o nosso erro começa lá na base, por nós não ensinarmos o nosso filho no caminho que ele deve andar. E a palavra é enfática em mostrar isso, que nós devemos ensinar o nosso filho na palavra de Deus. Talvez se a gente ensinasse, se a igreja hoje tivesse sendo mais relevante onde quer que ela estivesse, no bairro onde que ela estivesse, a gente estaria fazendo a diferença. A gente faz a diferença, mas a gente precisa cada dia fazer mais a diferença. Então, irmãos, Edward foi um homem bastante usado por Deus. Foi uma vida de consagração, uma oração e estudo da palavra, mas Edward tinha um exemplo, e esse exemplo era Jesus Cristo. Quando a gente olha o ministério de Jesus, é um ministério totalmente marcado pela oração. Ele orou antes de iniciar seu ministério. Vemos no seu ministério o batismo. Ele, no momento do seu batismo, ele orou. No momento da escolha de seus discípulos, ele orou. No momento da última ceia, no momento do Getsêmani, no momento da cruz, ele orou. Então, a gente vê que em todo momento, Jesus tirava, em toda circunstância, Jesus tirava um momento para orar, porque Jesus tinha em mente que Deus guiaria, o Espírito Santo guiou o ministério de Jesus Cristo. E assim Ele nos dá exemplo para que nós venhamos a, em todo momento, orar, em todo momento, tirar momentos de oração com Deus para sabermos a vontade de Deus para a nossa vida. Então, a gente vê que a oração é algo importante. Jesus nos deixou como uma forma. Jesus nos deixou até mesmo como um modelo, como a gente vê na oração do Pai Nosso. Então, nessa noite eu queria dizer que o verdadeiro modelo de oração é ensinado por Jesus. O verdadeiro modelo de oração é o ensinado por Jesus. Então, como seria esse verdadeiro modelo de oração ensinado por Jesus? Então, a gente vai ver que nessa mensagem 3 características que nos mostram como é o verdadeiro modelo de oração ensinado por Jesus. A primeira característica que Jesus nos ensina é orar invocando a Deus. Então, em Mateus 6, no versículo 9, ele nos mostra que nós devemos orar invocando a Deus primeiramente. Ele fala assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então, a gente vê que Jesus usa uma expressão Pai. Ele, na hora de invocar o Deus, ele invoca como Pai, mostrando para a gente que a gente é privilegiado, nós somos filhos de Deus, e somente aqueles que têm como, nós somos filhos de Deus, somente nós podemos chamar Deus de Pai, porque a gente recebeu Jesus Cristo como o único suficiente Salvador. Às vezes a gente escuta, Deus é Pai de toda a raça humana, e isso é verdade, Deus é Pai de toda a raça humana, Ele é o Criador. Mas se a gente for ver o sentido usual de Pai na Bíblia, a gente vê que Ele é
um sentido de pai daqueles que receberam verdadeiramente Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Deus não tem todos por filho, mas Deus, ainda assim, Ele é rei de todos. Ele tem alguns por filho, mas Ele é rei de todos. Então, é notável a gente ver que, enxergarmos que mesmo Deus sendo rei dos céus, Ele ainda tem como pai de seus servos, que somos nós. Então, Jesus usa outra expressão, que é o nosso. Então, Ele fala, Pai Nosso. Essa expressão que Ele quis dizer traz uma proximidade de Deus para nós. Então, quando Jesus quis dizer Pai, o Nosso, Ele está dizendo, Ele está próximo de nós, mesmo Ele sendo Deus, mesmo Ele sendo todo-poderoso, Ele nos ama, Ele tem como filho, Ele está nos guiando, Ele está guiando a nossa vida, Ele tem tudo sob controle. Então, Ele está perto de nós, podemos confiar nele, não temos que ter medo dEle, temos que colocar a nossa oração diante dEle. Às vezes a gente pensa que a gente pecamos muito, determinado tipo de pecado, a gente pensa que somos mais que pecadores, que a gente fica com vergonha de chegar diante de Deus, mas Ele fala que Ele é nosso Pai, que Ele quer estar perto, Ele quer nos ouvir, Ele não tem aquele pecado imperdoável, Ele quer realmente nos ouvir verdadeiramente no nosso arrependimento de coração. Ele quer se relacionar conosco. Então, mas também Ele é o Pai que está nos céus. Então, Jesus também mostra para nós que devemos nos apresentar diante dEle com humildade, devemos nos apresentar diante dEle com reverência. Hoje em dia a gente vê pessoas na maneira de se colocar diante de Deus de uma maneira totalmente vulgar no falar. E Jesus nos mostra que, por mais que Ele seja o nosso Pai que está presente, está próximo de nós, que nos ama, Ele também é o nosso Pai que está nos céus. Então, quando a gente pedir, a gente tem que saber que Ele é soberano, que Ele atende os nossos pedidos segundo a sua vontade, não é na nossa vontade, no nosso querer. Então, tudo é segundo a sua vontade. Então, se Ele não quiser nos dar o que a gente pediu, Ele não vai nos dar, porque Ele é soberano, e nós somos criaturas de Deus. Então, às vezes, a gente tem como, alguns exemplos, a gente fala diante de Deus. A gente fala assim, Deus, um exemplo, Deus, eu vou a esse retiro, mas é a sua última chance de falar comigo, ouviu bem? Senhor, eu não quero um marido, eu quero um marido alto, um marido loiro, de olhos azuis, se não for assim, não serve. Pai, eu quero comprar minha casa própria, não tem neste ano, ok? Então a gente às vezes quer dar ordem diante de Deus, falar diante de Deus que nós mandamos e que Deus deve submeter a nossa vontade, mas nós devemos submeter a vontade de Deus. A segunda característica que nós vemos, que o verdadeiro modelo de sermão que Jesus nos ensina, é a oração que coloca o reino de Deus em primeiro lugar. E isso a gente vê no versículo, finalzinho do versículo 9, versículo 10. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então a gente vê que, no primeiro momento, são 6 petições no sermão do Pai Nosso. E as 3 primeiras petições, a gente vê que Jesus coloca Deus em primeiro lugar, a vontade de Deus em primeiro lugar, o reino de Deus em primeiro lugar. E Ele fala, santificado seja o teu nome. Aí às vezes a gente se pergunta, o que seria esse santificar? Seria tornar Deus mais santo? Porque esse santificar não é tornar Deus mais santo, porque Ele já é infinitamente santo. Esse santificar significa nós termos reverência por Ele, honrá-lo, glorificá-lo, exaltá-lo. Significa compartilhar o Evangelho com as pessoas. Nós podemos santificar Deus com a nossa vida, na maneira que fazemos o que é certo. Nós podemos santificar a Deus em nossa família,
na medida que nossos filhos e esposas venham a armar os seus caminhos. Nós podemos santificar Deus em nossos trabalhos, na medida que nós viemos a ganhar o nosso pão da maneira correta, da maneira que venha a ser o certo, e não de um caminho fácil. Então, a gente vê que esse santificar seria nós pregarmos o Evangelho com a nossa vida, com o nosso eu. Seria expandir o reino de Deus. Então, para que nós venhamos a pregar o Evangelho, nós temos que interpretar as épocas, temos que interpretar o tempo que a gente está para essas pessoas que estão perdidas. A gente vê hoje em dia pessoas que só lamentam com tragédias, só lamentam com a política, só lamentam com as guerras, com as violências, mas a gente, como servos de Deus, precisa falar para elas que existe um Jesus que salva, um Jesus que vai voltar, um Jesus que está perto de nós e que quer um relacionamento com elas. Então, o Brasil precisa que nós venhamos a pregar esse Evangelho, venha a pregar essa palavra para eles, para que eles venham ter um encontro real e verdadeiro com esse Jesus. E a segunda petição que Jesus nos coloca venha o teu reino. A gente vê que o reino de Deus possui um rei, que é Deus, e o reino de Deus precisa ser manifestado com a nossa vida. Como eu falei, nós precisamos, na mesma linha como santificar, nós precisamos pregar esse reino. Jesus fala, preguem esse reino. Nós precisamos tornar esse reino que está invisível, está em nossos corações, através do Espírito Santo, e tornar eles visíveis através das nossas vidas, através do nosso pregar para essas pessoas. Então, nós precisamos, desesperadamente, levar esse reino constantemente para essas pessoas. E a terceira petição seria: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E a vontade que Deus tem em mente, que Jesus tinha em mente nesse momento, era a vontade que era revelada na sua palavra, a vontade de Deus revelada em sua palavra. É um plano, um propósito que Deus tem para cada um que está aqui, que nem foi falado aqui, que a gente tirar um momento de oração, e foi falado, às vezes não é fácil, às vezes dói, a gente quer fazer outras coisas, mas Deus tem planos, tem propósitos para nossas vidas, Ele tem um querer. Então, a gente tem que seguir esse querer, essa vontade, não o nosso querer. Então, seja feita a tua vontade que Jesus está falando, é que nós tenhamos uma ardência em querer fazer o desejo de Deus para a nossa vida, os planos que Deus tem preparado para a nossa vida, em planos que tem na nossa vida para a nossa família, para o nosso país, e que nós devemos nos negar e viver uma vida consagrada diante de Deus. E a gente vê que a outra característica é a oração que faz menção das nossas necessidades. Então, Jesus vem nos mostrando, em primeiro lugar, o reino de Deus, mas também Ele nos mostra que também devemos pedir pelas nossas necessidades, devemos também pedir pelo pão de cada dia, como Ele coloca em sua quarta petição: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não temos que tomar por sentido literal o pão. E o que Ele quis dizer é que esse pão representa todas as nossas necessidades de manutenção da nossa vida física. Então, tudo aquilo que nós temos de necessidade fisicamente, a comida, então nós temos que colocar diante dEle. E Ele fala que nós devemos colocar em oração, e no dia nós devemos orar pelo pão do dia, não pelo pão do amanhã. Ele não está proibindo que nós venhamos a nos programar, nos planejar, mas Ele está nos proibindo que nós venhamos a ficar ansiosos a ponto de pensar que não existe um Deus, a ponto de pensar que pode adicionar um côvado à nossa estatura. Então, Ele nos ensina que o suprir a necessidade é no presente momento, no hoje. Ele nos ensina a ser moderados, como aquele versículo em Provérbios fala, nos ajuda a não termos pouco, para que nós não venhamos a furtar, mas também não muito,
para que também nós não venhamos a ficar num momento de independência de Deus totalmente. Ele nos ensina com isso a nos sermos dependentes, a confiarmos em Deus, nos ensina a ser humilde, porque Ele fala, dá-nos. Ele nos ensina a estar alegre em qualquer momento, Ele nos ensina a ser generoso, Ele fala o nosso. Então nós, quando estivermos orando também, a gente tem que colocar não só a nossa vontade, pensar só na gente, mas pensar no nosso irmão, levar as cargas deles com a gente. Eles precisam da nossa ajuda, tem pessoas que não conseguem vencer determinados pecados e a gente precisa estar ao seu lado. Então ele fala, pão nosso de cada dia. E o quinto pedido, ele fala, e perdoa nossas dívidas, como também perdoamos os nossos devedores. Todo dia nós pecamos e precisamos e carecemos da graça de Deus para a nossa vida, mas a gente tem a tendência de limitar as coisas, pensar que o irmão que está fazendo algo contra nós, a gente não deve perdoá-lo. Mas a gente vê que Jesus fala, perdoa as nossas dívidas, como também nós perdoamos os nossos devedores. Então é uma condição importante para que nós venhamos a receber perdão, o nosso perdão ao próximo, um perdão que nós não venhamos a ficar com ressentimento do nosso próximo. Então, não é mérito nosso para receber a salvação, mas é uma condição importante que nós temos que fazer para que nós venhamos a receber um perdão de Deus também para a nossa vida. É meio contraditório, né? A gente querer perdão, mas a gente não perdoar. E a sexta petição, ele fala, e não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal. Então, a gente, normalmente, estamos suscetíveis a passar por diversas circunstâncias que nós somos tentados. Então, Deus, através de Jesus Cristo, nos ensina que nós devemos orar para que a Deus que essas circunstâncias, esses acontecimentos, que Deus venha tirar isso de nossa vida, que nós venhamos a passar por isso, passar por esse mal. E também, às vezes, voluntariamente, a gente que tenta brincar com o pecado, a gente quer ficar perto do pecado, perto da tentação, mas a gente, em todo momento, a gente tem que orar, Deus, não nos conduza, nos livre dessa tentação, nos livre desse mal, para que nós venhamos a ficar vigilantes diante de Deus constantemente, sempre em oração, buscando a Deus totalmente. E querendo concluir essa mensagem, Jesus nos ensina, Ele nos ensinou um modelo de oração. A gente viu que Jesus nos ensinou que, primeiramente, nós devemos invocar a Deus, nós devemos colocar a vontade de Deus está em primeiro lugar, o reino de Deus está em primeiro lugar. Nós também vimos que também nós devemos também pedir por nós mesmos, mas isso está em secundário, está em segundo lugar. E ele termina concluindo, dizendo, porque teu é o reino, poder e a glória para sempre, amém. Mostrando que Deus é capaz de dar todos esses pedidos. Deus é soberano, Deus é capaz de ouvir, Deus está tudo sob o seu controle. Então, nessa noite, a gente precisa se perguntar, será que a gente está vivendo uma vida de oração? Será que a gente está tendo um culto racional a Deus, ou a gente só está repetindo uma oração diária nossa, caiu no costume de nós repetirmos toda manhã a mesma coisa? Ou será que a gente está fazendo uma oração com o coração racional, falando Deus como se Ele fosse uma pessoa realmente, ou se a gente está falando de modo mecânico? Estamos colocando em prioridade a vontade de Deus para a nossa vida? Então é isso que a gente tem que eu queria trazer essa noite, queria terminar assim, para a gente refletir no sentido de oração que Cristo quis nos ensinar, não no sentido de ficar repetindo o Pai Nosso totalmente, ficar repetindo diariamente o Pai Nosso, mas um significado que Ele traz através do Pai Nosso para a nossa vida, do que nós devemos fazer como igreja, do que Ele tem como a gente pedir por nossas necessidades, a ser moderado. Então, termina aqui a oração. Obrigado.